né? O web comunista parece mais preocupado em disputar vaidade dentro da própria bolha, aqui nas redes sociais, do que em disputar corações e mentes do povo. Para eles, o importante é quem tem a teoria mais pura, né? Quem é mais radical no discurso, quem é mais esquerda, quem quer derrubar tudo que está aí, né? Enquanto isso, a realidade do trabalhador, da mãe solo, do povo que pega ônibus lotado e rala 12 horas por dia, fica completamente ignorada. É um emborrecimento porque substitui o contato com a vida real, pelo narcisismo digital. E quinto, que eles fazem linha auxiliar para o bolsofascismo. Sim, gente, porque esse emborrecimento, ele não acontece no vácuo. Deixa eu explicar. Cada vez que essa extrema esquerda fica gastando energia atacando quem realmente está tentando melhorar a vida do povo, trabalhando na vida real, mesmo que de forma limitada, institucional, passo a passo ali, ela enfraquece o campo progressista e fortalece essa extrema-direita tosca fascista. Então, no final das contas, o web comunista ele vira cúmplice do bolsonarismo. E aí o processo de emburrecimento não é só individual, ele é coletivo, ele é estratégico. Então, no fundo, gente, a extrema esquerda, o web comunista, ela acabou se tornando uma caricatura de si mesma. Porque em vez de formar consciência crítica, forma um exército de repetidores automáticos de frases de efeito. Então, em vez de construir pontes com a classe trabalhadora, que seria o correto, constrói muros de arrogância e de pureza ideológica, né? Que ninguém entende porra nenhuma do que eles estão falando. Mas estão ali achando que eles são grandes intelectuais. Em vez de disputar a realidade, prefere curtida e comentário aqui. E tudo isso somado gera o quê? Gera um processo de empobrecimento intelectual que trava a própria luta que eles dizem defender, que eles dizem travar. Mas não travam, gente. Eles travam a luta de engordamento das próprias contas bancárias. Esses caras são mais capitalistas que todo mundo junto, gente. E o mais irônico é que essa galera adora se achar superior, né? Dona da teoria, guardiã da verdade revolucionária, né? Os oráculos da verdade. Só que na prática é um processo de emborrecimento tão forte que acaba lembrando muito, sabe o quê? A própria lógica que eles dizem combater. O mesmo reducionismo, a mesma simplificação burra, a mesma recusa em lidar com a complexidade da vida, só que disfarçado com camiseta ali de foice, de martelo, de Che Guevara. Ou seja, são duas faces da mesma moeda, essa direita tosca bolsofascista e essa extrema esquerda web comunista inútil. Então, quando a gente olha para a extrema esquerda brasileira hoje, é preciso entender o seguinte, gente. Esse emburrecimento que eu estou falando nesse vídeo, ele não é só fruto da falta de leitura ou da preguiça intelectual. É também um projeto, eu diria. Porque enquanto a galera está ocupada lá se degladiando em rede social, quem realmente tem projeto de poder está passando a boiada. E o povo continua na mesma, esperando alguém que realmente fale sua língua, né? E lute por mudanças concretas. E tem outro detalhe, talvez o mais grave de todos. A desonestidade intelectual desse povo, gente. Porque não basta ser raso, preguiçoso e reducionista, né? Tem também um jogo sujo no discurso. Qual, Adriano? Essa galera mente, distorce, manipula, recorta o que interessa e esconde o que atrapalha. Eles não querem formar consciência crítica, eles querem formar torcida. E para isso vale tudo, lógico. Criar espantalho, acusar sem prova, usar dados falsos, fingir que nunca disse o que disse. Quer ver um exemplo? Quando o governo faz um avanço real, por exemplo, aumentar investimento em educação, fortalecer o SUS, ampliar programas sociais, o web comunista faz o quê? Ele finge que não aconteceu, passa o pano, ignora, não comenta. Agora, se tem uma aliança necessária no Congresso, um recuo tático diante da correlação de forças, aí sim, aí eles caem para cima, fazem vídeo, fazem textão, ou seja, não analisam o conjunto da obra, só pegam o que convém para a narrativa que já estava pronta antes mesmo do fato acontecer. Isso é pura desonestidade intelectual. Quer ver outro ponto? Eles adoram usar o nome desses caras que estão aqui atrás, como se fossem selo de autenticidade. Mas na prática distorce completamente o pensamento desses autores. Quer ver exemplos? Exemplos, Adriano, vamos lá. Marx nunca disse que revolução é post no Instagram.
Lenin nunca defendeu isolamento sectário. Rosa Luxemburgo, que está aqui, ó, nunca defendeu pureza ideológica como critério para militância, não. Pelo contrário, todos eles sabiam da importância da tática, da estratégia, da relação com as massas. Mas o web comunista, ele pega uma frase solta, sem contexto, e usa como se fosse manual para lidar com a sua própria birra, entende? Isso é má fé intelectual, gente. Isso não é ignorância inocente, não. Isso é manipulação consciente do pensamento de gente séria para caber no tweet de 280 caracteres. E tem também a mania de inverter a acusação, né? Quando alguém mostra com dados que o governo popular está reduzindo desigualdade, melhorando renda, aumentando emprego, eles correm para dizer não. Ah, mas isso é só remendo, não é transformação estrutural. Só que aí, na mesma frase, eles se recusam a explicar qual seria a tal transformação estrutural viável dentro das condições atuais. Quais são as condições atuais, Adriano? Capitalismo, neoliberalismo. Então é sempre um jogo de exigir o impossível para poder criticar quem está fazendo o possível. É como se eles dissessem, ó, se não for revolução amanhã, nada presta. Gente, isso é uma desonestidade. Por quê? Porque a pessoa sabe que está cobrando algo impossível, mas usa isso para quê? Para deslegitimar o outro lado. E claro, né, gente, a hipocrisia. Muitos desses web comunistas só estão nessa por monetização, por engajamento. Projeto de poder não tem, gente. Isso não tem capilaridade no Brasil. Então, enquanto eles se beneficiam dessa monetização, estão minando as bases do único governo possível, viável e que está trabalhando pela classe trabalhadora, que é o do PT, é o governo Lula. Mentem sobre quem negocia dentro da política institucional, mas eles mesmos negociam todos os dias com os algoritmos das redes sociais, com patrocínio, com engajamento, com clique. Isso é negociação. Ou seja, aceitam as regras do jogo quando é conveniente, ó, pro bolso, né? Mas posam de revolucionários incorruptíveis na hora do discurso. Isso, de novo, chama-se desonestidade intelectual. E a pior consequência desse tipo de postura é que eles vão afastando as pessoas sérias, os jovens que poderiam, de fato, engajar realmente ali numa luta política transformadora, né? Porque quem entra de boa fé nesse debate, querendo aprender, acaba se decepcionando muito rápido. Por quê? Porque o sujeito percebe, se tiver 2 neurônios aqui, ó, que não tem consistência, que é só lacração, que é só vaidade. E aí se desilude da política em geral. Ou seja, a desonestidade intelectual do web comunista não só emborrece, mas também despolitiza e desmobiliza. Então, no fundo, gente, é como se fosse uma fábrica de cinismo, né? Eles falam em nome da verdade revolucionária, entre 1 trilhão de aspas, né? Mas trabalham diariamente com meias verdades e mentiras inteiras. Falam em consciência crítica, mas atuam como vendedores de narrativa. E pior, fazem isso sem assumir responsabilidade. Porque sempre tem uma desculpa pronta, né? Sempre tem alguém para culpar. É o capitalismo, é a mídia, é o governo, é a direita, é o centrão. Nunca eles. Nunca o próprio erro, nunca a própria falha, a própria limitação. E daí, né, você entende por que eu digo que o processo de emburrecimento não é só burrice, mas é também má fé. Porque se fosse só falta de leitura, dava para resolver com estudo, com debate, com formação, né? Mas quando entra a desonestidade, a coisa muda de figura. Porque é um projeto, é uma forma de poder, é manipulação consciente, gente. E isso, no longo prazo, é ainda muito mais perigoso do que a ignorância. E olha só como a coisa fecha num círculo esquisito. No fim das contas, quando você tira a maquiagem revolucionária do web comunista, sobra não é muito diferente do bolsonarista. Pode parecer estranho você estar ouvindo isso, mas no que diz respeito ao antipetismo, eles são praticamente irmãos gêmeos, gente. Porque assim, pensa comigo, o que é o antipetismo bolsonarista? É uma narrativa construída para demonizar qualquer avanço social que tenha sido feito nos governos do PT. Então é a ideia de que o PT quebrou o Brasil, de que o Lula é ladrão, que o Bolsa Família é esmola, que política social é compra de voto, enfim. É uma forma de desqualificar tudo que tem a ver com um projeto popular de governo. Agora, o que o web comunista faz? Ele pega essa mesma energia,
mas troca as palavras. Em vez de dizer que o PT quebrou o Brasil, ele diz que o PT é neoliberal. Em vez de falar que o Lula é ladrão, ele fala que o Lula é conciliador e traiu a classe trabalhadora. Em vez de chamar o Bolsa Família de esmola, muito embora alguns deles já chamaram, a maioria diz que é política compensatória, que não transforma estrutura nenhuma. É o mesmo ódio, é o mesmo desprezo, é a mesma incapacidade de enxergar os avanços concretos que mudaram a vida do povo, né? A embalagem é diferente, mas o produto é igual. É antipetismo puro e simples. E aí é lógico, para eles dizerem que o Bolsa Família não mudou a vida de ninguém, é porque eles nunca precisaram. Nunca precisaram. Conforme o Gabriel Landi, coordenador do PCBR, que é o partido imaginário do Jones Manuel, disse: até lá, quem passar fome, passa. É isso, gente, que esses caras pensam. E não é só semelhança superficial, não, é funcional também. O bolsonarismo ele precisa desse discurso para crescer, para se manter vivo, para atacar o único campo político que tem chance real de frear essa extrema-direita bolsofascista. E o web comunista, com seu purismo e sua desonestidade intelectual, entra exatamente nesse jogo. Porque cada vez que ele vai para a internet dizer que não existe diferença entre PT e PL, entre Lula e o bolsonarismo, que Lula e Bolsonaro são dois lados da mesma moeda, ele está repetindo, só que com linguagem diferente, o que o bolsonarista já fala desde 2014. E isso não é coincidência, gente, isso é convergência. Porque, no fundo, os dois lados precisam negar a política real para manter o próprio discurso de pé. O bolsonarista nega por quê? Porque precisa criar um inimigo demoníaco que justifique o fascismo dele. E o web comunista nega porque precisa criar uma utopia inalcançável que justifique a própria vaidade revolucionária. Mas para os dois, o alvo é sempre o mesmo. É o PT, é a figura do Lula, é o campo progressista que está, de fato, tentando fazer alguma coisa pelo povo. E aí vem a grande ironia, né? Tanto o bolsonarista quanto o web comunista se vendem como o quê? Como um antissistema. Fala em combate ao sistema de corrupção, o outro fala que combate o sistema neoliberal, mas no final, os dois trabalham juntos, ainda que sem querer. Ainda que sem querer, mas trabalham juntos para manter o povo distante da política transformadora e possível, né? Então ambos ajudam a espalhar desconfiança, a plantar desilusão e a reforçar o cinismo. Ambos ajudam a criar a sensação de que tudo é igual, de que nada muda, de que não vale a pena se engajar nisso. E esse é o ponto central, gente, que eu quero que vocês entendam. Quando você põe lado a lado um vídeo de um bolsonarista atacando o PT e um vídeo de um web comunista igual o Jones Manuel atacando o PT, muitas vezes só muda o vocabulário. O conteúdo é o mesmo. A consequência também, que é enfraquecer o único projeto popular que tem força de governo no Brasil. É como se fossem duas máscaras ali, né? Diferentes para o mesmo rosto. Então, se a gente olha com atenção, a gente vai perceber o quê? Que o emburrecimento da extrema esquerda digital não é só uma burrice isolada. É uma engrenagem dentro de um mecanismo maior que sustenta esse bolsonarismo. É como se eles fossem, sem perceber, linha auxiliar da direita e da extrema-direita. Quando o bolsonarista grita fora PT por ódio, o web comunista grita fora PT por purismo. Mas, na verdade, eles sabem-se. Eu não acredito que é sem querer. Alguns dizem que é sem querer, eu acredito que é por querer. Mas, no final, seja como for, o resultado é idêntico, que é enfraquecer quem realmente incomoda o sistema. E é aqui que a gente chega na parte mais séria dessa conversa. No fim das contas, tanto os bolsonaristas quanto os webcomunistas trabalham ali de formas diferentes para manter o povo refém do mesmo sistema. Um pela extrema-direita escancarada, né? E o outro pela extrema-esquerda purista que nunca chega a lugar nenhum, que não existe na vida real, são irrelevantes. Mas, no fundo, o efeito é o mesmo, que é travar qualquer possibilidade de avanço. Então, eles estão nesse objetivo. Porque enquanto o bolsonarista planta ódio e mentira, e o webcomunista planta purismo e desonestidade intelectual, quem vai pagar essa conta, gente, é sempre o povo que está na ponta. É o trabalhador, como eu disse, é a mãe solo, é a juventude periférica, é a pessoa idosa que depende de política pública. Esse povo não pode esperar a revolução de Twitter nem aguentar retrocesso fascista, não.
Esse povo precisa de governo que faça diferença agora. É agora, na vida real. E o PT faz isso. Inclusive, tá aí outro ponto. Tá aí. Ambos, bolsonaristas e webcomunistas, acabam lutando contra a única esquerda que de fato trabalha pelo povo, né? A esquerda que, com todas as limitações, com todos os desafios, já provou que consegue colocar comida na mesa, garantir emprego, ampliar a universidade, fortalecer o SUS, valorizar o salário mínimo, criar programas sociais de impacto real na vida real. É essa esquerda, a esquerda que governa e entrega, que sofre ataque desses dois lados, que na verdade são um lado só.